Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui no nosso Portal do José, que dedicam uma parte do tempo de vocês para estarem conosco aqui, sobretudo no ano tão complicado, né? Esse ano foi um ano difícil para muita gente no planeta, para mim não foi diferente. Tive que fechar a empresa, demitir funcionário, reorganizar a vida toda, enfim, mas eu estou aqui com vocês e estar aqui é um motivo assim de grande satisfação. Vocês imaginem para um professor, quando a gente está diante de 30, 40, 50 alunos, que já é para nós um motivo de grande satisfação essa troca de energias, de experiência. O fato de estar aqui, então, é uma experiência extraordinária. A gente fala para muito mais gente, a gente recebe muito mais energias, críticas, sugestões, comentários, enfim. Então, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui de verdade. E vamos continuar a crescer, vamos continuar a divulgar os pensamentos, as críticas e análises das coisas que acontecem no Brasil. Se você está chegando agora, se inscreva também, dê joinha, aquele protocolo importante todo, né? Gente, vamos embora. Para a gente poder entender o que está acontecendo hoje no Brasil, é uma experiência muito difícil, a gente vai ter que recorrer ao espiritismo, a experiências mediúnicas, a adivinhações, a cartomâncias? Não. Na ciência, de uma maneira geral, se você tem alguns elementos e você vai fazer um experimento, você tem condição de alcançar um resultado mais à frente. É como na matemática, na física. Se você tem duas incógnitas, né? Você tem duas dúvidas, duas incertezas, mas você tem dois dados, você pode combinar esses dados e acertar um resultado lá na frente. É difícil se você tem 4 dúvidas e você só tem uma ou duas informações. Aí é muito complicado. Na política e na ciência política, as coisas vão mais ou menos nessa mesma direção. É difícil ou é impossível a gente acertar o que vai acontecer no Brasil em 2021 com os personagens, com os políticos, com a economia, com os interesses que estão em jogo no nosso país e da forma como eles estão interagindo e da forma como eles agem? Bom, a gente vai tentar aqui jogar algumas questões de certeza absoluta que você vai concordar aqui com algumas linhas. Mas vamos pegar aqui o apoio de quem estuda o fenômeno político e econômico no mundo para ajudar a gente a entender o que acontece no Brasil. Eu acabei de ler esse livro aqui que eu já comentei com vocês, que fala da ascensão de personagens, né? Como Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro aqui no Brasil, Le Pen na França, enfim, o Erdogan, um monte de gente espalhada pelo mundo inteiro que tem um pensamento ou passaram a ter um comportamento político de extrema direita. O nome do livro aqui fala do nacional-populismo, a revolta contra a democracia liberal. Veja bem, gente, nesses países europeus e nos Estados Unidos, você já tem lá o que nós chamamos de uma democracia liberal, uma economia de mercado, a flexibilização de barreiras, o intercâmbio comercial, enfim, a liberdade de empreender, né, a carga de impostos que favorece muito o setor empresarial, o setor econômico, enfim. Então, por que é que estão surgindo grupos ultraconservadores ou ultradireitistas insatisfeitos com esse modelo? É porque esse modelo, nesses países, está empobrecendo cada vez mais as classes médias, as classes de trabalhadores. Então, como eles não conseguem enxergar de uma maneira geral que o problema está no modelo econômico, o modelo econômico que concentra a renda, eles vão buscando fantasmas. Eles, que eu digo aqui, são os detentores do poder, da opinião pública, os grandes conglomerados de informação que vão moldando a opinião pública para esconder a razão dessa concentração de renda e encontrar os seus inimigos externos, seus inimigos ocultos, os seus fantasmas, como a gente já comentou aqui em outros vídeos. O medo, ele funciona como uma grande ferramenta de aglutinação de pessoas que não têm uma percepção crítica da realidade. Você não está enxergando o real motivo de um sofrimento, você começa a ficar com medo, você não tem explicação, você começa então a fazer projeções que te deixam numa situação muito desconfortável. Então, na Europa e nos Estados Unidos especificamente, a xenofobia começou a ganhar muito espaço. O responsável pelo drama dessas pessoas passaram a ser, né, os estrangeiros, os imigrantes, o medo da miscigenação. Então, eles começaram a agredir essas pessoas e considerar essas pessoas como inimigas, pessoas que vão diminuir a renda nos seus países, vão tomar o emprego da população europeia, população branca, são os estrangeiros que vão usar
os serviços sociais, enfim, vão criar tumulto nessas sociedades. Então, eles começaram a adotar políticas cada vez mais extremistas com relação a esses grupos sociais. No Brasil e nos Estados Unidos, a gente tem configurações muito curiosas. Primeiro que a direita aqui no Brasil também tentando esconder a discrepância que o modelo econômico nosso cria para as populações mais pobres, classe média, enfim, começou também a identificar outros mecanismos, outros personagens, outros fatores que não são os estrangeiros. Como o Brasil não recebeu, nas últimas décadas, grande fluxo de imigrantes, então não foi possível você arrumar um culpado nessa área. Então, que culpado eles começaram a encontrar? Os comunistas, o comunismo, um ser invisível, um ser que ninguém consegue enxergar, que ninguém consegue identificar, ninguém consegue apontar. Então, esse medo do comunismo ou dos comunistas passou a unificar esses grupamentos aqui no nosso país que têm em comum uma única coisa: aprovar todo tipo de reforma econômica que concentra mais renda em pequenos grupos e empobrece cada vez mais as populações. Hoje, no jornal Valor Econômico, tem uma matéria aqui com esse personagem aqui. Esse personagem aqui que ninguém conhece, o nome dele é Adolfo Saxida, É um braço direito, um dos braços direitos lá do Paulo Guedes e é um seguidor de Olavo de Carvalho. Precisa dizer mais alguma coisa? É um olavista, uma pessoa que acredita nessa criatura, nesse estelionatário intelectual, como já apontei aqui para vocês várias vezes, só para fazer um pequeno parênteses. O Olavo de Carvalho não tem nada de original na cabeça dele, ele requenta ideias ultraconservadoras dos anos 50, anos 60, de paleoconservadores norte-americanos e traduz isso para que essas criaturas aqui que, enfim, acabam caindo nessa lábia e reproduzem esses pensamentos como fossem pensamentos novos, pensamentos atuais, pensamentos que se adequam aqui ao nosso país. Mas o Saxida, que é o braço direito, um dos braços, se a gente pode dizer assim, de Paulo Guedes, ele está dizendo que o ano vai ser de privatizações e concessões, ou seja, eles querem o Estado mínimo. É Estado cortado para todos os lados e a gente vê hoje, por exemplo, numa segunda-feira, o Bolsonaro lá na frente do Palácio, saindo para trabalhar, se é que ele está fazendo isso, ou saindo para algum compromisso, enfim. Ele dizendo que é contra a venda do território brasileiro para estrangeiros. É um projeto de lei que está no Congresso Nacional, que não pode fazer isso, entregar o Brasil. Olha só, é tanta incoerência, porque o governo dele está querendo entregar a Petrobras, que é uma empresa estratégica, entregar 100% da Petrobras, entregar 100% da Eletrobras, entregar 100% de todas as empresas estratégicas do nosso país para grupos estrangeiros, de qualquer nacionalidade. Então é um grande hipócrita, ou é um grande cretino. Eu não gosto de usar essas expressões aqui no nosso papo, mas é o que acaba virando, gente? A gente tem um presidente da República que é um antipatriótico, é um antinacionalista, é uma pessoa sem menor sentido nas coisas que faz e um irresponsável total, sem falar que é o maior genocida que nós temos no planeta hoje, porque o Trump já está ajudando, pelo menos, o processo de vacinação, está dando socorro, está atuando diretamente nessa questão. Aqui não, aqui continua ainda a gente requentando o pior que se faz lá no mundo de fora. E dentro dessa história toda que eu me referi aqui, que foi traçada aqui pelos autores, o que a gente pode imaginar que vai acontecer no Brasil? Bom, se você analisar os personagens, eu remeto para você essa questão. O que a gente vai ter, já com essa gente querendo privatizar, mas um outro grupo de pessoas dando um suporte ideológico, fazendo tumulto nas redes e tirando a nossa sanidade mental. O que essas pessoas têm em comum? Vamos pegar aqui e enumerar quem é que está junto com esse governo, quem é que dá apoio e o que vai sair desse grupo de pessoas aqui. Junte no mesmo ambiente o velho da Havan, o Olavo de Carvalho, o Bispo Malafaia, o R.R. Soares, o Alan dos Santos, a Sara Genomini, o General Heleno, o Bispo Macedo, o General Mourão, o Pastor Marcos Feliciano, a Flor de Lis, o Crivella,
o Alexandre Garcia, a ministra Damares, o Ernesto Araújo, o Eduardo Bananinha, o pastor Valdemiro Santiago, que vende o feijão milagroso, né, da Covid, o Weintraub, que está exilado, né, ganhando uma grana lá fora, o general Pazuello, o ministro Salles, a Regina Duarte desaparecida e humilhada, o Alvin, né, do secretário de Cultura, o sósia do Goebbels, o Augusto Nunes, o Caio Coppola, o Siqueira Júnior, aquele personagem de televisão, o Padre Ricardo, o presidente da Fundação Palmares, o deputado Arthur Lira, com a ficha corrida muito vasta, né? O Roberto Jefferson, o Ratinho, Silvio Santos, o Queiroz, o Carluxo, Marcelinho Carioca, o sanfoneiro Macabro, ex-presidente da Rio Tour, que agora da Embratur, que agora é o ministro do Turismo, né? O Hélio Negão, o deputado que quebrou aquela placa com o nome da Marielle, o Celso Russomano, o advogado Wassef, o pastor Everaldo, o Adolfo Satichida e o Ernesto Lacombe, jornalista. O que é que une essa gente toda? Paulo Guedes, o modelo econômico. Eles fazem essa firula toda, eles ficam querendo distrair a atenção da sociedade, dizendo que o nosso problema é armar a população para a gente se defender dos comunistas, que os comunistas estão infiltrados, que o Partido Comunista Chinês está por todos os cantos, enfim. Eles juntam toda essa narrativa e acabam escondendo a entrega do patrimônio brasileiro, a entrega da nossa soberania. Então, é difícil a gente prever o que vai acontecer no ano de 2021. Essa gente vai continuar a lutar para armas para todo mundo, vão tentar prender o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Supremo Tribunal Federal, vão continuar defendendo a cloroquina, vão continuar a atuar contra as vacinas, vão dizer que a economia do nosso país está ruim por conta dos comunistas, por conta da esquerda, enfim. E a gente vai tentar se defender desse tipo de insanidade durante o ano de 2021 inteiro e lutar para que a gente consiga, nos nossos ramos de atividade, ter algum tipo de sobrevivência, que vai ser um ano muito difícil. As propostas encaminhadas no Congresso Nacional, a mentalidade de Paulo Guedes é a mentalidade entreguista, de entregar o nosso país, de afundar o nosso país e entregar as nossas riquezas para grupos estrangeiros. Grupos capitalistas de dentro e de fora do nosso país. Essas reformas não geram emprego, essas reformas não mudam a vida do povo brasileiro, não tem nenhum tipo de reforma estrutural na saúde, na educação, no saneamento básico, nada disso. É só entrega, entrega, entrega. A nós vai competir criticar, lutar para tirar esse governo democraticamente com as ferramentas que nós temos e tentar estruturar uma candidatura para 2022 que possa ajudar o Brasil a recobrar sua sanidade, seu caminho, sua independência e a sua soberania, que com essa gente aí, né, gente, é o circo dos horrores, né? Quando a gente estuda alguma coisa de latim, você sempre, quando vai falar de grupo mafioso ou grupo de desordeiros, você fala fulano de tal et caterva, né, do latim, né? A expressão que está muito utilizada agora pelo professor Vila, né? Mas é isso que nós temos Bolsonaro et caterva, nós temos Paulo Guedes et caterva, e não se iludam, hein? Os grandes meios de comunicação, eles vão continuar a fazer sempre uma crítica aqui ou acolá a Bolsonaro, mas o modelo econômico, eles estão todos juntos, eles estão todos a favor da mesma proposta de colocar dinheiro do Estado brasileiro na mão de pequenos grupos e de achatar, prejudicar cada vez mais as populações, como acontece em outros modelos fora do nosso país, aqui no nosso país. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, mande suas críticas, sugestões e, gente, toda vez que eu erro alguma coisa, eu coloco uma errata no primeiro comentário, tá bom? Fiquem atentos aí se eu cometo alguma impropriedade, é só consultar ali que eu corrijo, porque o nosso programa aqui não tem edição, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!